Olá, gente linda! Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, meu esposo, Francisco Horta. E é muito maravilhoso ter você aqui no meu programa, meu amor. Gratidão, viu? Gente, para quem não sabe, Francisco é doutorando na Universidade Federal Fluminense, aqui de Niterói, mestre em Direito na Universidade Católica de Petrópolis, defensor público no estado do Rio de Janeiro e autor do livro Opinião Pública, Interpretação Constitucional e Supremo Tribunal Federal, publicado na editora Totti. Meu amor, a gente está aqui para falar sobre a responsabilidade social das empresas, principalmente para viabilizar o quadro de desigualdade racial no acesso do mercado de emprego formal. Então, queria te agradecer por ter topado, né, essa parceria incrível que a gente tem aí mais ou menos 17 anos, quase 18, né? E tô nervosa um pouquinho, que eu nunca te vi assim, do outro lado, desse lado, né, formal demais, mas queria te agradecer de coração. Vamos lá. De uma forma bem simples, né? O que se discute quando a gente fala em responsabilidade social da empresa? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, do seu lado, mais desse projeto. Eu sempre me coloco em suspeição quando é para falar de você, você sabe disso. E quando você falou que queria fazer o podcast, eu não tinha a menor sombra de dúvida de que seria um trabalho muito bem feito, porque você tem o péssimo hábito de tudo que você faz fazer com muita dedicação e muita competência. Então, eu tenho certeza absoluta que esse é um dos primeiros de muitos que ainda virão pela frente. Você vai voar muito mais longe. E também agradecer pelo fato de dar espaço, né? E aí não só como seu marido, eu como qualquer pesquisador, tenho a maior alegria do pesquisador é quando ele pode falar sobre o objeto de pesquisa dele, né? Bom, o meu campo de pesquisa específico não é esse. O meu campo de pesquisa é, na verdade, a responsabilidade civil no âmbito da administração pública em relação ao dano temporal, que é um novo viés, mas eu tenho trabalhado como uma das minhas pesquisas alternativas, uma das pesquisas em que eu desenvolvo no doutoramento, justamente essa questão sobre a responsabilidade civil, responsabilidade social, né, das empresas, com mais enfoque nas empresas estatais e usando o caso da Petrobras, da Sociedade de Economia Mista. Bem, quando a gente fala, e a tua indagação foi no sentido de o que a gente quer dizer quando a gente fala em responsabilidade social da empresa? Eu diria de forma muito simples, se é que isso pode ser considerado como simples, né? De que significa considerar a atividade empresária, a atividade econômica, como um elemento inserido dentro da sociedade em que ela se desenvolve, né? A gente usualmente sempre fala que a atividade econômica ela é voltada para o lucro, né? A gente dá um tom egoístico até para a questão do desenvolvimento de uma atividade econômica, né? Só que a atividade econômica ela não se desenvolve no meio do vácuo, não se desenvolve no nada, ela se dá dentro de uma sociedade. Ela se dá no centro de uma série de relações interpessoais, interinstitucionais até, por assim dizer, que tem que ser consideradas. Então, quando a gente fala em responsabilidade social da empresa, é pensando, e aí tem um autor alemão chamado Klaus Schwab, ele foi, enfim, ele é um engenheiro, ele foi quem idealizou o Fórum Econômico Mundial, né? Então, só porque em tempos de categorização de pensamento, vale só demonstrar que eu não estou lidando, quando falo de responsabilidade social, com nenhuma teoria, enfim, que possa ser taxada como até mesmo social-democrata, mas uma teoria baseada em premissas liberais, em pautas econômicas muito cristalinas, né? E aí ele traz a ideia de stakeholders, né? Que são pessoas que se envolvem, né? Os colaboradores com a atividade econômica. E também, né? Para fora da sociedade. Então, falar em responsabilidade social de uma empresa é necessariamente trazer a empresa para a solução de questões sociais relevantes. Fazer com que a exploração da atividade econômica ela tenha não apenas o viés de atender ao lucro, ao interesse do capitalista, isso é o natural, né? Ninguém vai esperar que um particular faça um investimento gracioso, né? Mas que ele também tenha esse benefício revertido para toda a população. Perfeito, meu amor. Uma pergunta aqui que eu acho importante quando se fala na responsabilidade social de empresas, a primeira coisa que vem à cabeça é indagar sobre a
responsabilidade desses agentes econômicos privados, né, serem condicionados na sua liberdade de iniciativa e implementar medidas e ações afirmativas. Então, por exemplo, né, a Lei Nova de Licitações traz lá no artigo 25, parágrafo 9º, a questão das vítimas de violência doméstica como uma cota, um percentual que deve ser exigido, né, dos contratados para incluir pessoas, né, em vulnerabilidade, essas mulheres em vulnerabilidade para o mercado de trabalho como uma forma de romper aquela agressão que ela vinha sofrendo. Você acha que isso é possível, né, falando, né, de empresas estatais, como, né, a gente conversou, você falou um pouquinho, né, não é um órgão público, né, tem um outro viés. Você acha que isso é possível? O que você vislumbra de possibilidade, de exemplos? Especificamente, eu me coloco mais uma vez em suspeição porque admito que boa parte do direcionamento dessa minha pesquisa foi pautado na sua pesquisa de mestrado, tá? E que você enveredou, no meu ponto de vista, muito bem sobre essa questão, sobre a necessidade de engajamento do Estado como agente econômico para resolver problemas estruturais, e aí você trouxe a questão do racismo estrutural, mas a gente expande já nesse momento para mulheres em situação de violência doméstica. Quando eu penso muito nessa questão da empresa engajada num quadro de responsabilidade social, eu sempre gosto de refletir sobre a função social. Assim, eu falei que o meu âmbito de pesquisa é responsabilidade civil, mas do Estado. Então, basicamente, o que eu pesquiso 24 horas do meu dia é sobre direito administrativo e direito constitucional. Você sabe muito bem disso, enfim. Então, é o que eu tenho me abeberado muito para pensar. E a compreensão do direito administrativo, já que você jogou a questão sobre as empresas estatais, sob um viés constitucional, né? Me soa muito... Eu acho muito pitoresco quando eu penso no direito civil, por exemplo, né? Que sempre foi considerado o direito do homem comum, né? O direito dos particulares, o direito em que prevalece a liberdade de contratação, de assunção de obrigações, né? E a gente não consiga trazer esse viés constitucional também para o direito administrativo. Então, acho que talvez seja uma questão epistêmica, até mais complexa, a gente ter que incorporar dentro do direito administrativo valores constitucionais. Né? E aí a gente pensa em valor constitucional, acho que na Constituição de 88, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é a função social. Sim. Né? A gente tem a função social da propriedade. Dignidade da pessoa humana. Exatamente, dignidade da pessoa. Todos aqueles ideais kantianos trazidos para dentro do nosso ordenamento jurídico. Muito bem. Se a gente fala em uma função social da propriedade, né, de um determinado imóvel, né, eu acho que talvez esse seja o exemplo mais claro, né, a gente não tem como deixar de pensar que a empresa, né, e aí a gente pensa diretamente, né, no estabelecimento. O que é o estabelecimento empresarial, né? A gente fala, enfim, juridicamente, que é o conjunto de bens e recursos humanos e materiais necessários para o desenvolvimento de uma atividade empresária. Esses bens de produção são bens. É uma propriedade. Então, por que essa propriedade produtiva ela também não vai desempenhar uma função social, né? E aí é muito comum, né, que se venha com contra-argumento, e aí um contra-argumento extremamente válido, no sentido de que, olha, os investimentos privados são marcados pela livre iniciativa. Sim. Né? Tá lá, inclusive, é um princípio setorial da ordem econômica constitucional brasileira. Né? Artigo 170, inciso 3, se não me falha a memória. Pois bem, não faz parte de uma identidade da ordem econômica brasileira exclusivamente a livre iniciativa. Né? A Constituição lida como um sistema composto de normas, um sistema de normas dirigidos a um determinado fim, que ganham identidade, controla também essa liberdade de iniciativa privada para que eu também possa moldar certas atividades a uma finalidade pública. Basta a gente ver, por exemplo, vamos lá, nós temos atividades que são objetos de regulação do Estado. A exploração do petróleo, por exemplo, a gente tem uma regulação pela Agência Nacional do Petróleo, telecomunicações. Então, o que eu quero dizer é que a livre iniciativa, ela não tem
uma separação hermética, por assim dizer. A gente não está tratando de água e óleo quando a gente fala sobre propriedade privada, sobre bens privados e função social. Então, é óbvio, ninguém vai advogar a tese de que o empresário vai iniciar o seu negócio focado exclusivamente numa função social e esquecer completamente que ele vai buscar o lucro. Senão, o que você vai fazer é com que você não tenha mais empresários no país. Porque o que motiva o empreendedor é o lucro, claro. E é natural. E não há nenhuma carga de pecado nisso, muito pelo contrário. Né? Uns ganham dinheiro com o investimento do patrimônio, outros com a venda da sua mão de obra, enfim. Isso é natural, tá? Mas o que tem que se pensar é de que a atividade econômica pode, de alguma maneira, beneficiar questões estruturais muito profundas da sociedade. E aí, mais uma vez, retomando lá o que você falou, que eu concordo em gênero, número e grau, a questão do racismo estrutural, né? Sim, assédio, né? Exatamente. Aí eu acho que na sua proposta de fazer um podcast sobre controle, são os órgãos de controle interno, os órgãos de governança corporativa, no meu ponto de vista, e isso é o que eu defendo no artigo que eu tô produzindo nesse momento, tem uma função chave para o desempenho dessa função dentro da corporação. É o aparato instrumental para poder garantir que você tenha esse enfrentamento, para que a empresa possa revelar a sua função social. Perfeito, meu amor. Bom, como as empresas podem atuar na pauta da desigualdade racial? Então, a questão da desigualdade racial, se não for talvez o principal problema social que o Brasil experimenta, é um deles, né? E aí a gente tem uma vastidão de obras que tratam do tema. Acho que talvez o mais expressivo seja o livro do hoje ministro Silvio Almeida, Racismo Estrutural, sim, que foi utilizado na sua tese, na sua dissertação, inclusive, abordando essa questão e como ela pode ser enfrentada muito bem. Não tem como a gente divorciar, né? E talvez seja ruim falar em divórcio num podcast que eu estou fazendo com a minha esposa, né? Mas não tem como a gente separar de forma tão cristalina a questão do racismo e do acesso ao mercado formal de emprego, né? É um problema gravíssimo. Por qual motivo? Porque nós temos várias situações em que cargos, em que postos formais de emprego são negligenciados a pessoas que eu prefiro usar nomenclatura não brancas, porque no Brasil nós temos uma situação de racismo diferente em relação a outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem a ideia do One Drop Blood, a ideia na Europa, que é da ideia realmente da cor da pele, do caucasiano, que são sonegados a pessoas negras, né? Então, as empresas podem fazer isso, num primeiro momento, no caso das empresas estatais, a partir de um concurso público. Né? Nós temos já uma regulação, uma legislação muito clara nesse sentido, a Lei 12.990. Foi recentemente alterada, né? Isso. Agora, quando ela completou 10 anos. Mas é essa lei que dá o embasamento para que os concursos públicos contem com um determinado percentual de vagas reservados para pessoas que se autodeclarem como negras, né? Então, no caso das empresas estatais, por exemplo, que foi o recorte que você pediu para dar, você tem essa questão, porque as empresas estatais, nos seus recursos humanos, elas são submetidas à necessidade de concurso público como regra para contratação, né? Então, no ingresso na empresa estatal, é muito fácil eu fazer isso. Mas numa empresa privada, como é que eu vou fazer isso? Né? O agente econômico privado ele não é obrigado a fazer um concurso público de provas para que a pessoa possa provar a sua qualificação para o desempenho de um determinado cargo. Então, aí, no meu ponto de vista, as empresas privadas podem promover esse ingresso a partir de uma conscientização do fazer surgir dentro do seu ambiente corporativo um valor antirracista, e aí entra já o controle diretamente, né? Trazer esse valor antirracista para dentro do seu sistema de recursos humanos, para que eu não corra o risco de ter um candidato que seja eliminado do meu
entre aspas, concurso, né? Pelo fato dele ter a cor da pele de uma determinada coloração, né? Então, esse eu acho que talvez seja o primeiro ponto como uma empresa pode, de fato, colaborar para a construção de um quadro de transformação. E veja, não estou falando nada demais, né? Acredito que não esteja colocando para o agente privado nenhum tipo de custo muito elevado. Sim. O que a gente está buscando, na verdade, é, olha, permita que todos concorram, né? E a segunda hipótese, e aí é muito interessante que há uma série de textos que já trabalham muito com essa ideia também, na teoria econômica, de que você ter um ambiente decisório corporativo plural, e aí com homens, mulheres, pessoas não brancas, pessoas brancas, orientais, fomenta com que você tenha uma melhor compreensão Sim. do mercado, né? Quando você tem uma série de pessoas contribuindo para uma visão que vai chegar ao final, você vai ter o somatório da contribuição de cada um. Sim. Né? E aí é natural que num ambiente plural, e nós brasileiros somos talvez uma das melhores expressões disso, né? Porque a reunião das culturas que fez o nosso processo de colonização tornou a nossa cultura efetivamente única, a cultura brasileira é única, né? Da mesma forma no ambiente empresarial. Se você tem uma série de pessoas contribuindo com visões diferentes, visões distintas, é natural que você tenha uma solução um pouco mais rica do que quando se tem apenas um determinado ponto de vista. Então, e aí, veja, é onde eu acredito que o controle exerça a sua função mais relevante, né? Incutindo esses valores antirracistas e garantindo o ingresso e que eles possam ter acesso também aos cargos de direção. Sim, muito importante. Porque não basta que a gente permita que o sujeito não branco tenha acesso ao emprego, né? Dentro de uma sociedade baseada no racismo estrutural, a gente já tem pessoas não brancas exercendo funções geralmente subalternizadas e que são mal remuneradas. Então, não significa que eu estou trazendo uma pauta social para dentro da minha empresa quando eu simplesmente viabilizo o ingresso de pessoas não brancas nos meus postos formais de emprego. Não só isso, mulheres ocupando cargos de gerência, né? Sim. A questão também, quando eu falei, né, das vítimas de violência doméstica, aqui em Niterói, eu acho que, se eu não me engano, a Coordenadoria de Direitos Humanos, né, das mulheres vítimas de violência doméstica, elas fazem esse approach com as empresas, para que essas empresas também contratem essas mulheres para trabalhar. Então, isso assim, é bacana também, né, ver os empresários, como você falou, trazendo essa questão social para dentro da sua empresa. É necessário quebrar esse paradigma. Sim. De que pessoas em situação de vulnerabilidade trazem para dentro da atividade econômica um custo maior. Né? Isso é uma visão baseada em simples preconceito, um chute, exatamente. Não tem nenhuma base empírica que me permita falar, por exemplo, e a gente já conversou muito sobre isso. Eu não tenho nenhuma base empírica que me permita dizer que contratar uma mulher vítima de violência doméstica vai gerar para a contratação pública um valor maior do que eu contratar uma pessoa que não esteja submetida a um quadro de violência como esse, né? Então, quando a gente traz uma pessoa como essa, veja uma situação, né? Você traz uma mulher vítima de violência, e a gente já fez um artigo sobre isso, inclusive, né? Você não apenas garante que ela tenha o resgate da sua autoestima, né? Como a gente permite que ela saia do quadro de violência. Rompe com o agressor de vez. De vez. Então, assim, e isso é a grande relevância que o agente econômico tem. Isso é uma potencialidade que só o empresário dentro da nossa sociedade tem. Só o agente privado de investimento vai conseguir trazer uma mudança para esse quadro. O que nos falta, na verdade, é essa consciência. Nós simplesmente pararmos de tapar os olhos para a realidade e começar a encarar de que todos nós temos uma função dentro da nossa sociedade. E aí não estou propugnando aqui nenhuma visão organicista, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas de que cada um de nós pode, seguindo o nosso próprio projeto de vida, contribuir também para um projeto de vida coletivo. Perfeito. Bom, a última aqui, como os órgãos de controle interno, né,
e de compliance podem influenciar na concretização dessa realidade? Então, aí eu acho que, além de implementar esses valores no ambiente corporativo, né, estabelecendo códigos de conduta claros, estabelecendo que eventuais desvios de conduta sejam materialmente apurados, se for o caso, objeto de responsabilização para o agente que praticar esse ato, né? Mas o que eu acho que o controle pode ter uma função primordial para a concretização desse quadro de transformação é no controle às arbitrariedades. É o controle interno, fiscalizar se o agente hierarquicamente superior não está de alguma maneira agindo de forma a assediar o seu subalterno. Isso dentro da empresa. Então, você acha que tem que ter um controle interno dentro de cada empresa? Eu acredito que sim. Eu acredito que se nós estamos pensando em inserir o agente privado dentro de um quadro social, né, de forma geral, não no social no ponto de vista empresarial, mas no ponto de vista social de sociedade, isso vai ser fatal acontecer. Inclusive, isso se reverte em favor do próprio empresário. Afinal de contas, hoje, vamos lá, se a gente pega a programação da televisão, quando a gente vai olhar a publicidade das empresas, a maior parte delas faz questão de ressaltar a sua pauta positiva. Hoje, você ter esse enfrentamento de questões sociais pelo agente privado é um valor agregado ao seu produto, né? Bom, a gente está tratando especificamente da desigualdade racial, da desigualdade de gênero, mas a gente poderia jogar, por exemplo, na pauta ambiental, né? Hoje é uma preocupação explícita das empresas em mostrarem, por exemplo, que elas atendem aos parâmetros de lógica reversa. Sim. Que não testam seus produtos em animais. Em animais, exatamente. Então, assim, o compromisso social é um valor que se agrega ao produto do empresário e não um prejuízo. E aí, o controle, ele pode assegurar que você, não tendo assédio, por exemplo, que um funcionário não branco consiga efetivamente ter acesso aos cargos de gestão. Quando eu garanto que ele tenha dentro, e aí pelas normas de controle, que ele não sofra preconceitos dentro da corporação. Então, no meu ponto de vista, e aí principalmente tomando por base que eu usei o estudo de caso da Petrobras especificamente, né, o sistema de governança da Petrobras foi essencial para que a empresa pudesse hoje colocar como uma das suas pautas positivas a responsabilidade social sob o viés da desigualdade. Isso só vai acontecer se todas as empresas se conscientizarem de que precisam ter um sistema, ainda que rudimentar, que mínimo, de controle interno dentro do seu ambiente empresarial. Tá, joia. Então, deixar aqui para você falar com o pessoal, algum recado, alguma conclusão. Fique à vontade, o espaço é seu. Não, eu espero que todo mundo tenha gostado. Para mim foi um prazer estar aqui. Prazer todo mundo. Eu tenho certeza absoluta de que esse podcast vai ser um sucesso pela sua dedicação e pela sua competência também, que dedicação sem competência não tem nenhum valor, né? Obrigada. E fazer com que uma coisa que você sempre fala, que eu acho muito positivo, que as pessoas continuem estudando, né? O estudo é algo somado, algo agregado ao longo da vida. Sim. O que a gente estuda hoje soma ao que a gente vai estudar amanhã. E que continue acompanhando o seu podcast, porque eu tenho certeza absoluta que vão ganhar muita coisa. Como quem já acompanha o seu perfil no Instagram, e eu acompanho o seu perfil no Instagram, que tem bastante conteúdo, eu tenho certeza absoluta que aqui também a gente vai ter um conteúdo bem relevante para o dia a dia de quem mexe com, seja administração pública, seja com agentes privados, né? Mas certeza de que você vai muito longe ainda. Obrigada, meu amor. Gente, obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Até!